Fala pessoal, DracoTech aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui com o KG965G ou Big Ben P1. Esse aqui é um teclado da Marvel, a linha Pro deles, é um teclado com preço um pouco mais elevado do que nós estamos habituados com os recentes teclados Marvel que eu trouxe aqui para o canal, mas que promete também ser mais premium, com mais recursos presentes. Você pode encontrar esse teclado na casa dos R$ 500, o que é ainda um pouco mais barato do que muitos teclados premiums que nós temos no mercado. Hoje nós não vamos ter unboxing. Tem uma semana mais ou menos que eu venho fazendo alguns testes nesse teclado, teste de digitação, teste em game, experimentando alguns recursos que ele tem disponível, software, essas coisas. E aí também no final desse vídeo eu vou falar se eu acho que é um teclado que vale a pena você adquirir ou não. Mas vamos falar sobre o que é que acompanha o teclado, o que é que você recebe quando você compra. Obviamente nós temos o teclado, temos aqui o descanso para punho removível. Eu acho que eu nunca trouxe um teclado Marvel que tenha descanso para punho. Vou falar sobre a minha experiência com ele. Temos aqui o nosso removedor de tecla. Então, removedorzinho aqui de tecla. E temos, obviamente, o nosso manual do usuário. O manual ele aborda aqui questão de software, algumas combinações de teclas que você faz. Mas eu vou abordar tudo isso aqui ao longo desse vídeo. Recentemente eu trouxe análise do teclado Marvel KG945. Ele possuía switches óptico-mecânicos da Gixion. Porém aqui o nível ele aumenta um pouco, nós temos switches azuis da marca Ultemo. Ultemo aí provavelmente é a marca que vem logo abaixo da famosa Cherry. Esse switch azul da Ultemo ele tem uma vida útil avaliada em 50 milhões de cliques, o que é bem alto. Ele possui uma distância de viagem de 3.8 mm com a força de atuação de 60G. Para poder acompanhar essa durabilidade dos cliques, nós temos as keycaps em Double Shot Injection, para que as teclas elas não se apaguem, não perca a cor, detalhes, as letras elas não sumam. Isso é bem bacana. E essas keycaps, na minha opinião, parecem ser muito bem moldadas, parecem ser de boa qualidade. Arrisco dizer que é a melhor keycap que eu já vi num teclado Marvel. Uma coisa que me chamou bastante atenção nesse teclado é que nós temos porta USB. Eu adoro quando a gente tem porta USB no teclado, porque você consegue conectar aí pendrive, o seu mouse, o seu headset, botar seu celular para carregar. Mas não temos uma porta USB, nós temos duas portas USB. Eu nunca vi nenhum teclado, de todos os teclados que eu já trouxe aqui no canal, nenhum tinham duas portas USB. Esse teclado ele também possui RGB completo por tecla, traz uma iluminação bem vibrante, bem forte, ao invés de uma luz de fundo mais ambiente, como a gente está acostumado nos produtos Marvel. Além da iluminação por tecla, nós temos uma faixa de iluminação RGB logo acima das teclas F. Por sinal, são 119 teclas totais que nós temos no KG965G e tudo também é totalmente programável por meio do seu software, que é opcional. Eu vou deixar o link para download, mas você vai precisar do software se você quiser configurar as 6 teclas de macro. Sim, nós temos 6 teclas de macro localizadas aqui na parte esquerda do teclado. A cor da keycap ela difere do restante do teclado, elas são na cor cinza e elas ficam iluminadas em vermelhos. Vamos ser honestos, né? Esse teclado aqui ele lembra muito os teclados da Corsair, a linha K da Corsair, lembra bastante. Além de todos esses recursos que eu citei, como esse aqui é um teclado para jogos, que além de oferecer teclas de macro, ele também possui anti-ghosting em 26 teclas e um rollover de 19 teclas. E esse aqui é um teclado que ele é pesado graças ao frame de alumínio que nós temos aqui na parte superior do teclado. Isso torna o teclado ele mais resistente, evita que ocorra flexão durante o game, você tá lá frenético, fazendo força e tal. Então o teclado não vai ficar flexionando. O peso dele é aproximadamente de 900 gramas, ele tem medidas de 49,1 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 3,5 centímetros de altura. É um teclado bem bacana, é um teclado que, como eu falei lá no início, tem um pouco mais de uma semana que eu venho utilizando ele para poder jogar, ele estava na minha bancada de teste. É um teclado que eu gostei da experiência. Já falei diversas vezes, eu não curto muito o switch de cor azul, mas para digitação eu tenho gostado da experiência com o switch azul, mais até do que com o switch vermelho. Porém, para jogo eu prefiro teclados mais silenciosos, porque às vezes eu jogo de madrugada, o quarto de meus pais é aqui do lado, então fica aquele cliquezinho chato, às vezes eu tô lá frenético clicando, então
prefiro um teclado um pouco mais silencioso. E deixa eu falar sobre um dos pontos negativos que eu vi aqui nesse teclado, que é aqui o cabo USB. O cabo ele tem um comprimento bacana, cerca de 1,80 m de comprimento. Ele é revestido em nylon, o que na minha opinião traz uma resistência um pouco melhor para os cabos, melhor do que quando ele é revestido em silicone, em borracha. Ele é aquele cabo trançado, porém eu achei ele fino. E uma das coisas que eu percebi também, para quem acompanha meus vídeos, diversos teclados que eu já trouxe, quando uma empresa coloca uma porta USB no teclado, normalmente vem 2 pontas USB. Aqui nós só temos uma, então normalmente 2 por quê, Drico? Uma é para alimentar o teclado, a outra para poder alimentar a porta USB para não consumir muita energia, etc. E aqui nós só temos uma porta para o teclado, iluminação e 2 portas USB. Mas eu não percebi muito problema aí utilizando apenas uma. E uma das coisas mais estranhas que eu percebi nesse teclado é que nós temos aqui algumas teclas de atalho, inclusive teclas de atalho de multimídia, e além disso, nós temos aqui controles dedicados de multimídia. Então, tanto faz você clicar por aqui para poder aumentar o volume, reproduzir uma música, pausar uma música, avançar, retroceder, quanto utilizar aqui as teclas de atalho. Eu vou reduzir agora a iluminação aqui do estúdio para poder mostrar para vocês alguns efeitos de iluminação que nós temos aqui nesse teclado. Ao pressionar aqui a tecla FN e a tecla Insert, nós mudamos o efeito dessa barra de iluminação. Então nós temos alguns efeitos aqui que a gente consegue reproduzir. E para poder mudar a iluminação do teclado é FN F9. Então a gente consegue alterar aqui os efeitos, a gente está meio que num arco-íris circular. Temos alguns efeitos bem bacanas que a gente não encontra em outros produtos da Marvel. Além disso, a gente consegue alterar aqui também o modo de iluminação. E a gente vai voltando. Quando a gente clica nas setinhas para o lado, a gente muda o sentido do efeito. Então, se o efeito ele vem aqui da esquerda do teclado para a direita, a gente consegue colocar para poder ir da direita para a esquerda. Temos também aqui ao pressionar FN e o Page Up e Page Down para poder regular a intensidade do brilho. E nós temos aqui 5 perfis que a gente consegue criar. Já vem algumas predefinições nele, por exemplo aqui temos essa iluminação acesa, perfil 2, perfil 3, 4 e 5. Então se você joga diversos jogos, tipo FPS, MOBA, CS e, sei lá, BF5, então você consegue configurar a iluminação para cada um dos seus jogos, para você ter iluminado as teclas que você mais utiliza dentro do game. Esse aqui é um teclado bem bacana para quem não tem recurso suficiente para poder comprar um teclado mais premium aí de 800 mil reais, mas que tem uma grana boa. Esse aqui é um produto ideal para quem quer ter um teclado com mais recurso, um teclado mais premium, mas não tem grana para poder investir em um teclado de 800 mil reais. É um teclado que durante meus testes eu gostei da experiência, como eu falei, ele traz switches de qualidade, tudo bem, não é switches Cherry, mas é praticamente a cópia da Cherry, um switch azul que tem uma durabilidade muito boa, de 50 milhões de cliques. Tem teclas de macro dedicadas, tem teclas de macro dedicadas, 6 teclas de macro dedicadas para você poder criar os seus macros. Temos 5 teclas de perfil para você criar os seus efeitos de iluminação para determinados jogos e salvar tudo na memória onboard do teclado. Temos teclas de mídia dedicada, faixa de iluminação RGB completa. Isso é bem difícil a gente encontrar em um teclado de 500 reais. Temos aqui o nosso suporte para o punho. Não é dos melhores, mas ele ficou bem fixo durante o game. Ele tem aqui na parte de trás também 2 pés de borracha, por sinal eu preciso falar sobre isso no teclado. 2 de cada lado para ele ficar bem firme dentro do game. Aqui na parte de trás, eu acabei esquecendo de comentar sobre isso. Assim como nos outros teclados da Marvel, nós só temos borracha na parte inferior, um em cada lado,
e quando a gente levanta aqui, nós temos uma espécie de soft touch. Se você não joga com isso levantado, você vai ter aqui, tem duas linhazinhas, não sei se dá para ver direitinho, mas é de plástico, é um plástico resistente, mas não te dá aquela aderência tão boa. Todo o resto do teclado aqui na parte inferior, ela também é plástico ABS, é um plástico que é bem resistente. E aqui no descanso de punho, nós temos 2 parafusos de cada lado, que você pode folgar esses parafusos para deixar o descanso de punho ele um pouco mais afastado do teclado. Deixa eu pegar ali uma chave de fenda para poder fazer isso e mostrar para vocês. Então aqui você consegue deixar ele um pouco mais afastado, você folga os parafusos, afasta e aí você aperta de novo para poder ele não ficar totalmente solto. Então nós temos aqui, ó, ele fica mais distante. Aí você regula da forma que ele for melhor, mas pelos meus testes eu prefiro ele junto. Eu acho que fica melhor, pelo menos para o meu tipo de uso. Mas é um teclado assim que eu gostei bastante de utilizar. Gostei de realizar os testes com ele. Gostei de saber que tem teclados um pouco mais em conta do que teclados premiums, que te oferecem praticamente a mesma coisa. Pessoal, se você quiser adquirir o seu teclado, eu vou deixar o link na descrição. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações para ficar por dentro sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Tudo isso é muito importante para o meu crescimento aqui no YouTube, eu fico motivado a estar trazendo mais conteúdo para vocês. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, tem também esse QR Code aparecendo na sua tela, que tem aí o meu Instagram, nosso grupo do Telegram e nosso grupo do Discord. Eu sou o Drico Souza, espero encontrar vocês no próximo vídeo, um forte abraço, até mais e valeu!